Trazer, então estou aqui para falar de um assunto. Esse assunto é muito legal, que é a questão do nada para a falta, que é uma ideia assim. Ontem teve o grupo Praxis Lacaniana, a gente estava falando sobre o algoritmo da transferência, estava falando sobre o processo de alienação, que começa a coisa por aí, né? Bom dia, Ayla, bom dia, Márcio. E que tem a seguinte fórmula, né? S sobre S barrado, aí você tem aqui uma flechinha, né? E aí você tem a flechinha S2. Então, S1 sobre S barrado, flechinha S2. E aí, a explicação para isso, uma das explicações, é uma ideia que o Lacan apresenta quando ele fala a questão da biblioteca. Em que ele fala assim, que quando nós nascemos, o que seria, por exemplo, a nossa essência, né, o que somos nós em essência, sem um outro. Sem o outro não seríamos nada. E veja que isso não é uma ideia, o Lacan fala isso, mas não é uma ideia só dele, isso é uma ideia na psicanálise em geral, sempre o outro está na história, de alguma forma, né? Mas que muitas vezes a gente queira negar o outro na história, a existência do outro, mas o outro está ali, é o outro que possibilita a nossa existência, possibilita o sentido das coisas e também todos os infernos. Pensando no Sartre, o inferno são os outros. E se a gente for pensar, até uma frase do Winnicott diz assim, o bebê não existe, porque só existe quando é pensado dentro do cuidado materno de um outro. A gente pode pensar também pro Lacan que o sujeito sozinho não existe. Só existe se ele tiver numa articulação com o outro. Isso faz parte do capítulo de um livro que, se tudo der certo, ano que vem sai, que é um livro articulando Lacan e Winnicott na clínica. E qual que é a ideia, né? Pense na ideia de significante, significado, para pensar em dois níveis de linguagem para o Lacan. Um sentido sincrônico e o sentido diacrônico. Sentido diacrônico é uma palavra, depois da outra, e depois a outra, depois a outra, depois a outra. E sentido sincrônico, os múltiplos sentidos de uma coisa. Lembra, nada sincronizado são 2, 3, 10 pessoas fazendo coisas juntas ali ao mesmo tempo. Então, diacrônico é uma coisa depois da outra, e sincrônico, as várias coisas acontecendo ali. E aí os vários sentidos de uma coisa. Quando nós formos então no significante, é legal pensar nesse nível diacrônico, uma palavra depois da outra. E nesse nível diacrônico, dependendo da articulação com outro significante, né, dependendo da articulação de uma palavra com outra palavra, ela vai ter um sentido diferente. Um exemplo que eu já dei aqui nesses Bom Dias Psicanálise, que é engraçado, eu acho, foi quando, num estágio da faculdade, eu fui atender num refeitório, e aí você tinha uma pessoa que chegou para mim dizendo assim, era plantão, né, para pessoas em situação de rua, e situações de vulnerabilidade social e econômica. E a questão que a pessoa trouxe é assim, eu perdi minha identidade. E eu tomei aquilo como uma questão pós-moderna, assim, caramba, eu perdi a identidade, que tipo de questão que a pessoa traz. E eu falei, bom, me fala um pouco mais disso, como é que foi essa experiência? Aí ele disse assim, não, eu estava no ônibus, acho que estava no bolso, quando eu puxei a carteira, minha identidade caiu, e eu queria outra identidade. Porque ele tinha entendido que ali que a gente fazia era como se fosse aquela ação global, assim, a gente está ali para atendimento, fazer documento, cortar cabelo, etc, etc, etc. Então, esse nível aí do contexto, que tem a ver, né, o significante nesse sentido, sempre vai depender do outro significante para produzir ali um sentido, uma significação. E aí a gente pode pensar, obviamente, dependendo, né, da articulação diacrônica, você vai ter um sentido sincrônico diferente, né, os sentidos vão se modificando. E é interessante pensar que nós funcionamos dessa forma, né, dependendo de com quem nós estamos, ou mais do que isso, como nos articulamos via linguagem com o outro, produz coisas diferentes de nós. Então, para chegar nisso, a gente tem que pensar que inicialmente, quando nós chegamos no mundo, nós somos um nada se não for o outro. O outro no sentido de nos desejar ao ponto de querer cuidar de nós, nos alimentar, sem o outro para alimentar, o bebê humano morre, ele não tem condições de sobreviver. Então você tem ali uma série de desejos envolvidos para que esse bebê continue vivo.
E a condensação de todo esse desejo se revela ali no nome próprio, né? O nome próprio vai ser um significante. Um significante, então, chegou lá o Saulo, foi o nome escolhido, para substituir eu, aquele ser em essência, quando nasci. E esse Saulo, ele está dentro de um campo de desejo, de uma articulação significante, com o campo de desejo do meu pai, da minha mãe, o que se espera de mim, o que se esperava, não espera, as articulações do nome, o que significa esse nome, então vamos procurar lá no Google o que significa. Então você tem uma série de articulações que esse nome estabelece, né, com outros significantes e os vários sentidos que saem daí. Então quando eu nasci, né, eu seria um nada, porém, como foi desejado por alguém, eu recebo uma nomeação, eu ocupo a função de preencher um lugar de falta. Aí um exemplo que eu costumo usar, o Lacan usa, e eu trago de uma forma acho que mais acessível o raciocínio, mas é pensar no seguinte, quando você nasce, é como se você fosse um livro aqui, vamos pegar um livro, o do Bolas aqui, hoje tem grupo, que dentro de uma biblioteca o livro não vai chamar histeria, não vou procurar o livro histeria. Quando eu entrar na biblioteca, eu preciso colocar no catálogo esse histeria dentro dos parâmetros da biblioteca. Então, dentro da biblioteca, eu não vou procurar o histeria, vou procurar, por exemplo, psicanálise, P de psicanálise, H de histeria, X, B. Então, quando eu entro na biblioteca, imagina uma biblioteca gigantesca, né? Foi uma biblioteca pequenininha que você acharia o livro fácil, inclusive. Mas imagine você dentro de uma biblioteca gigantesca que para achar um livro é muito difícil. Aí você vai lá no computador e coloca Christopher Bolas histeria. Aí vai aparecer PHX3O. Então tá bom. Então esse livro eu encontro dentro da biblioteca com esse código. Então ele só existe na livraria nesse código. Se ele estivesse sem código, eu não consigo achar, porque seria assim uma imensidão de livros, eu não vou conseguir encontrar. Então o substituto, o livro, o nome dele, né, em essência, por um código que vai localizar ele dentro de um sistema de classificação dessa biblioteca. Então isso acontece conosco. Quando nós nascemos, então, um nome vem a nos substituir. Aqui acontece uma alienação, né? Naquele esqueminha S1, S barrado embaixo, setinha para o lado, S2, está dizendo assim, esse significante, e essa flechinha para o S2, né, como segundo significante, as articulações possíveis, quando isso se estabelece, o sujeito vai para debaixo da barra, o S barrado. Então você desaparece e o que fica em seu lugar é o significante que te substitui. Então é muito legal isso, porque isso é uma estrutura de alienação. E quando você vai, né, quando a pessoa procura um atendimento, ela vem no modelo muitas vezes médico, e o médico, qual é o modelo médico? Você vai e você descreve o que você tem, e o médico diz o que você tem, né? Só que quando isso acontece, imagina que você está lá com uma coisa que você não sabe o que é. Como é que chama isso aqui? Eu tô com essa tendinite no cotovelo, epicondinite, sei lá o nome agora. Mas eu fui no médico e falei, cara, tô com dor de cotovelo. Ele, o que aconteceu? Eu expliquei, falei, isso daí provavelmente falou o nome que eu não lembro agora, e apertou e doeu, falei assim, é exatamente isso. Então eu saí de lá, não mais com essa dor, que eu não sabia o que era, eu achei, será que eu fraturei alguma coisa? Será que trincou? Será o quê? Ele falou, não, é uma inflamação, você está com uma inflamação ali. E com um nome, que eu não lembro o nome agora, se alguém souber pode pôr aí, que eu falo o nome. Então, aquele meu não saber sobre foi substituído por isso e por um nome que eu não sei, deveria saber, né? Mas é interessante que essa posição que a pessoa quando procura atendimento nas áreas psi, vão no mesmo formato. E até cabe na psiquiatria, a pessoa chega e é dado ali um diagnóstico para ela e ela se submete a esse diagnóstico. Então diz assim, você tem o transtorno borderline. O sujeito, com a sua história, com as suas especificidades, ele nessa hora vai para debaixo da barra e no seu lugar fica
borderline, fica bipolar. Então veja, ele desaparece e no seu lugar fica esse nome. E é interessante que a pessoa passa a assumir essa identidade, fica alienado a esse nome. Muitas áreas da psicologia também vão por essa via, de dizer para a pessoa, mas não vai dizer a patologia, mas pode fazer uma leitura, uma explicação da pessoa para a pessoa, em que ela vai desaparecer e deixar essa explicação no lugar do que é ela, de como ela lida com a coisa de forma subjetiva. A ideia que o Lacan tem é que na psicanálise, e aí a gente tem várias psicanálises, mas nem todas as psicanálises pensam dessa forma, é que na lacaniana eu não vou colocar uma palavra, um significante para a pessoa desaparecer e falar assim, então tá bom, então eu sou histérico, sou obsessivo. Não, não é isso. E se a pessoa diz assim, eu sou borderline, colocando lá o significante mestre no lugar, qual que é a minha pergunta? Epicondilite. Obrigado. Epicondilite. Se a pessoa falar assim, sou borderline, sou bipolar, o que eu pensaria dentro desse raciocínio, então, mas me diga como é que é ser bipolar, como é que é ser borderline, me conte o que é isso. Ou seja, me traga a sua própria explicação sobre isso, porque é só nessa, isso de forma muito caricatural, estou trazendo aqui, tá? Mas é só quando a pessoa faz sua própria explicação sobre aquilo, que ela tem chance de se desalienar daquilo. Porque o que acontece? Eu acredito que o que mais ferra a gente é a certeza, não é a dúvida. E aí então a pessoa tomada por aquela certeza, ela desaparece enquanto sujeito desejante e coloca no seu lugar aquele nome que o outro deu. E aí então ela para de pensar sobre si, ela para de ter responsabilidade sobre si e diz assim, tenho tal coisa. Ela se desresponsabiliza. Mas ao mesmo tempo ela fica presa naquilo. Uma das coisas que mais me incomoda, assim, que eu acho muito perigoso, é quando a pessoa, às vezes, ela, sei lá, eu falo de um diagnóstico que eu acho bem perigoso, que é o déficit de atenção. De pessoas que dizem assim, eu não consigo tal coisa porque eu tenho déficit de atenção. A coisa vai caminhando, mas chegou num ponto que entra uma dificuldade, que aí todo mundo tem dificuldade, né, de vários tipos. Naquele ponto ali de dificuldade, a pessoa vai dizer assim, mas é que eu tenho déficit de atenção, eu não consigo decorar tal coisa, eu não consigo ler tal coisa, eu não consigo estudar não sei o quê. Então aquele ponto que ela poderia se interrogar, por que não consegue, o que acontece ali, aquele ponto que ela pode construir um saber sobre ela freia e fala assim, isso tem a ver com o déficit de atenção, eu não posso fazer nada. E a ideia, isso eu acho que apesar de ser dentro de um raciocínio lacaniano, eu acho que isso tem que ser transportado para todos os tipos de clínica. Na clínica que a pessoa possa dizer para ela, o que significa tudo aquilo ali. Só que nós não queremos isso, né? O senso comum, as pessoas em geral, não querem esse trabalho de... Mas como assim? Eu procurei um profissional e eu que vou ter que dizer o que eu tenho? É mais ou menos por aí. Você vai se arriscar a dizer o que você tem. Mas eu posso estar enganado. Sim, mas quem diz que o profissional está correto no que diz? Ele fala ali dentro de uma certa lógica, dentro de um certo grupo de nomeações e que te encerra dentro de um determinado pensamento. E a ideia, pensando em termos de interpretação lacaniana, é abrir sentidos, né? Abrir o campo dos sentidos, possibilidades de sentidos. Então, seria levar a pessoa a poder sair de um campo da certeza. E quando você sai do campo da certeza, você pode desejar. Se você tem uma certeza, é isso, ponto final, você sai do campo da certeza, do desejo e entra no campo da angústia. Você fica angustiado porque a angústia tem a ver com excesso de presença, tem a ver com excesso de certeza, tem a ver com certeza, tem a ver com falta de desejo. E a ideia é poder levar a pessoa a se questionar. Não vai dar tempo aqui, porque eu vou atender em 2 minutos, eu preciso finalizar aqui. Mas eu continuo com esse raciocínio da dúvida e da certeza, que é bem interessante. Isso dá para pensar em vários níveis. Mas, independente, né, eu estou fazendo aqui os 3 cursos que eu tenho comentado, do Winnicott, do Lacan e o Manual da Psicoterapia. Apesar de 3 propostas clínicas diferentes, eu acho que é fundamental essa questão da pessoa explicar a si mesma, explicar sobre si mesmo para o outro, porque é só nesse processo dela se arriscar a falar sobre si
que ela consegue se desalienar, consegue se desidentificar, consegue fazer com que o sujeito que está abaixo da barra possa aparecer. Por isso que os lacanianos sempre dizem assim: vai atender uma pessoa, é preciso supor sujeito. Vai atender uma criança, não é para escutar os pais falando da criança simplesmente, vá supor sujeito, tem um sujeito ali que deseja, que tem um saber. Ah, mas a pessoa tem baixa escolaridade, baixo nível de escolaridade, não tem problema. Ah, a pessoa tem dificuldades cognitivas, não tem problema, ela tem condições de falar dentro da limitação, não, ela tem condições de falar sobre si. Ainda que considerado precário para uns ou para outros, ela tem condição de falar sobre si. Isso é uma postura muito legal que o Lacan propõe. Essa tem a ver com a ética da psicanálise, do sujeito poder falar sobre si, falar do seu sofrimento. Então é isso, lembrando aí, hoje é dia 18, está quase acabando mais uma semana de promoção dos cursos com 50% de desconto. Bom dia para vocês, eu tenho aqui que eu tenho que atender, tchau e até amanhã mais um Bom Dia Psicanálise, tchau, 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 tchau.